Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula. Nesta videoaula nós vamos aprender um pouco mais de Java, trabalhar com array-lists, mas não array-lists comuns do tipo string, do tipo inteiro, que são os tipos de dados já nativos do Java. Vamos aprender a trabalhar com array-lists de objetos. Eu já estou aqui com o meu NetBeans aberto, a versão que eu estou usando é a 7.4 e vou criar um novo projeto. Aplicação Java, clico em próximo, dou o nome do meu projeto, vou dar o nome de aula ArrayList e vou finalizar. Feito isso, já abriu aqui para mim a minha classe principal do meu projeto, que vai ser a classe que vai ser executada sempre que eu clicar aqui no play ou no home. Então, tenho aqui já a implementação do meu método main, que é o método que é chamado sempre que eu executo o meu programa, sempre que eu abro o meu programa. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui então um ArrayList que vai ser um atributo dessa classe aula ArrayList. Então coloco aqui ArrayList, vou colocar agora o nome da classe que eu desejo criar um ArrayList dela, no caso que eu vou colocar aqui carro. Vou dar o nome do meu ArrayList, vou chamar ele de cadastro, é igual a new ArrayList. E aqui você tem a opção de colocar ou não novamente o nome da classe aqui que você quer criar o ArrayList, que seria a classe carro. Aqui está exibindo esses avisos, um deles é falando que a classe carro não existe, afinal de contas a gente não criou ela ainda, né? E que a classe ArrayList deve ser importada. Eu vou clicar aqui em cima desse primeiro erro, vou apertar as teclas Alt, Enter e vou clicar na opção adicionar importação para ArrayList. E pronto, solucionou o meu primeiro problema. Agora vamos criar a classe carro. Vou clicar aqui no meu pacote principal, que tem o mesmo nome do meu programa, do meu projeto. Clico com o botão direito aqui no pacote, clico em novo, classe Java. E agora eu vou colocar o nome da classe que eu desejo criar, que é a classe carro. E agora a única coisa que eu vou fazer é somente criar os atributos aqui da minha classe carro, que seria o que? Seria os dados do meu carro. Vou colocar aqui como do tipo string, nome. Vou criar outro atributo do tipo string, vou chamar de marca e vou criar outro atributo do tipo string e vou chamar de ano. Então, nessa classe carro, para cada objeto que eu criar dessa classe carro, eu vou ter a opção de configurar o nome, a marca e o ano de um único carro, do carro em questão, do carro que eu criei o objeto. Vou salvar isso daqui e volto lá para minha classe aula ArrayList. Já solucionou o problema aqui, ó, você pode ver que já sumiu lá o aviso de erro, porque agora está tudo ok. E agora como que eu faço para mim agora, por exemplo, criar um carro, colocar um carro dentro desse meu ArrayList, dessa lista de carros? A gente sabe que um ArrayList é nada mais nada menos do que uma lista de alguma coisa. Você pode criar uma lista de string, você pode criar uma lista de tipos de dados do tipo inteiro e você pode criar uma lista também de objetos, que seria aí no caso que a gente está fazendo do objeto carro. E cada item desse array, ele vai ser o que? Vai ser um objeto diferente. Cada linha desse array, então, vai ser os dados de um único carro específico.
e dentro do ArrayList ficam os dados de todos os carros. Então eu vou adicionar aqui então os dados de um carro. Vou adicionar um carro dentro do meu ArrayList. Vou colocar aqui então o nome do meu ArrayList. Qual que foi o nome do meu ArrayList? É cadastro. Só que como ele está como atributo e o main é um método do tipo estático, eu não consigo acessar ele diretamente somente colocando aqui o nome cadastro. Então primeiramente eu tenho que criar um objeto dessa classe ArrayList para depois eu conseguir acessar esse atributo aqui. Então vou fazer o seguinte, vou colocar o nome da classe que eu quero criar o objeto, que é aula ArrayList. Vou colocar o nome do objeto, vou colocar aqui obj é igual a new, novamente o nome da classe que eu quero criar o objeto, que é a aula ArrayList. Agora sim eu consigo acessar o atributo da minha classe lá, cadastro. A minha classe aula ArrayList, que o atributo se chama cadastro, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui então o seguinte, o nome do meu objeto, e agora eu vou colocar o nome do atributo que eu desejo acessar, que é cadastro, lá o meu ArrayList, o nome do atributo que armazena o meu ArrayList, se chama cadastro, ponto add. Quando eu faço esse ponto add, que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um item no meu ArrayList, e dentro dos parênteses aqui do meu add eu vou colocar o item em questão que eu desejo adicionar. Eu desejo adicionar, como é uma classe, a classe carro, então eu tenho que passar aqui um novo objeto, porque a gente sabe que cada item do ArrayList vai armazenar um objeto em cada índice. Então na hora de adicionar alguma coisa no meu ArrayList, eu também devo adicionar um objeto. Então vou colocar só o seguinte, new, novo, né? E o nome da classe que eu desejo criar o objeto. Feito isso daqui, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu desejo adicionar no meu método, no meu atributo, perdão, cadastro, do meu objeto obj, eu quero adicionar um novo objeto dentro desse ArrayList da classe carro. Eu desejo adicionar um novo carro no meu ArrayList, na minha lista de carros, ok? Só que agora a gente tem um problema. Como que a gente vai configurar os dados desse carro? Como que a gente vai informar qual que é o nome, qual que é a marca, qual que é o ano? A gente tem o método mais fácil de se fazer isso, é criar o método construtor da classe carro. A gente criando o método construtor da classe carro, o que a gente consegue fazer? A gente consegue já criar o objeto aqui, falar new carro, e já passar os parâmetros do carro, os dados do carro. Então a gente vai implementar agora lá o nosso método construtor. A gente sabe que o método construtor é sempre o método que tem o mesmo nome da nossa classe. Então, para a gente criar o método construtor, a gente coloca aqui carro. E agora a gente coloca os parâmetros que a gente deseja receber. Eu vou colocar aqui então string nome, string marca e int ano. A gente vai receber então, no momento que a gente criar o objeto, a gente já deve informar também o nome, a marca e o ano do carro que a gente está criando o objeto, ok? Então, como que a gente faz agora para essas variáveis aqui, para esses atributos dessa classe carro, receberem os dados que eu estou passando? Não basta somente eu deixar dessa forma. Eu não posso colocar aqui também nome é igual a nome, porque dessa forma eu estou modificando apenas a variável local que existe aqui dentro do meu método construtor, do meu método que se chama carro. Para mim poder modificar o valor desse atributo, o que eu coloco? Eu coloco this ponto o nome do atributo que eu desejo acessar. Fazendo isso, colocando this nome, eu estou falando que esse atributo nome aqui é igual
a essa variável nome aqui, ok? Então, a partir do momento que eu faço, que eu digito essa linha de código, o que eu estou falando? Eu estou falando que o atributo nome é igual à minha variável local, que também se chama nome. Se eu falar aqui Fusca, então, a partir dessa linha eu estou falando que esse atributo nome aqui é igual ao Fusca que você passou aqui para essa variável nome no meu método construtor. Então, vou fazer a mesma coisa com os outros atributos. This.marca é igual a marca. This.ano é igual a ano. E pronto. E agora aqui, ó, já apareceu um erro aqui, por quê? Porque agora eu não posso colocar somente new carro. Eu tenho que colocar agora os atributos, os argumentos que vão ser passados aqui para o meu método construtor, que seriam os dados do carro, nome, a marca e o ano. Eu já tenho que colocar new carro e já passar esses dados para o meu método construtor, para o meu objeto. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nome do carro, vou colocar Fusca mesmo. Marca, vou colocar aqui Ford. E o ano, vou colocar 1980. Não sei o ano que é o Fusca, então isso daí também tanto faz. Feito isso, eu adicionei agora um item no meu ArrayList. E esse item ele já está configurado com os dados do carro. Eu já tenho um carro lá dentro da minha lista de carros, dentro desse ArrayList cadastro. Eu já tenho lá um carro com os seguintes dados: Fusca Ford do ano 1980. E agora basta para mim poder adicionar outros itens dentro do meu ArrayList, basta eu ir repetindo o processo. Passo aqui os outros dados, os outros carros. E aí eu vou cadastrando os dados dentro do meu ArrayList. Agora, a partir desse momento, eu já tenho 2 itens lá dentro do meu ArrayList. Em cada linha do meu ArrayList, eu tenho um carro diferente. Como que eu faço então para mim poder acessar esses itens que está lá dentro do meu ArrayList? Posso fazer o seguinte, da forma mais simples aqui, vamos colocar somente um JOptionPane em um item desse daí. Não vamos criar laço de repetição nem nada do tipo. Vamos colocar então obj, ponto, o atributo que eu estou querendo acessar, que é o meu ArrayList, se chama cadastro, ponto, get, e agora eu passo o número do índice que eu quero acessar. A gente tem o Fusca no índice 0 e carro no índice 1. Vou colocar aqui o índice 0 mesmo, ponto get, e agora eu posso colocar aqui agora, na hora que eu digito o ponto aqui, o NetBeans já oferece para mim as opções que eu tenho para me poder acessar. Se eu colocar ponto ano, eu tenho acesso ao ano do carro que está na linha 0 do meu ArrayList cadastro. Se eu coloco ponto nome, eu tenho acesso ao nome do carro que está na minha linha 0 do meu ArrayList cadastro. Então, aqui eu tenho acesso então ao nome do meu carro que está na linha 0. Vou colocar isso dentro de um JOptionPane, de um Ctrl X. Agora coloco JOptionPane, ponto, show message dialog. E agora aqui eu coloco que eu quero exibir, que é o nome do carro que está na linha 0 do meu ArrayList cadastro. Vamos executar esse código. E olha lá, mostrou para mim o Fusca, que foi o primeiro que eu cadastrei. Então ele está na linha 0 do meu ArrayList. Como que a gente faz então para mim poder colocar isso dentro de um laço de repetição? Vou comentar essa linha aqui.
E agora vamos criar um laço de repetição para a gente poder listar os dados de todos os carros que estão dentro do nosso array-list. Vou colocar então for int i, que vai ser o meu contador, é igual a 0. Enquanto i for menor, como que eu sei agora o tamanho do meu array-list? Aqui até o momento a gente sabe porque a gente adicionou o manual. Agora, se a gente tivesse adicionado isso dentro de um laço de repetição, a gente não saberia quantos itens teria cadastrado dentro do nosso array-list. Então, para a gente fazer isso de forma dinâmica, para a gente saber dinamicamente a quantidade de itens que tem dentro do nosso array-list, a gente faz o seguinte: a gente coloca o nome do objeto, que no caso, ponto, o nome do nosso array-list, que no caso é cadastro, o nome do nosso array-list, ponto, size. Quando a gente coloca isso, essa instrução aqui, o que a gente está falando? A gente está falando para a gente saber qual que é o tamanho do nosso array-list. No caso, essa instrução aqui vai retornar para a gente 2, porque a gente tem 2 cadastros dentro do nosso array-list. Então, por que a gente coloca aqui menor do que size e não menor ou igual a size? Se a gente colocar menor ou igual a size, a gente vai acessar do item 0 ao item 2, porque vai retornar 2 para a gente. E na verdade, a gente não tem do 0 ao segundo item, né? A gente não tem o índice 0, o índice 1 e o índice 2. A gente tem somente o índice 0 e o índice 1. São 2 itens. Então a gente coloca aqui, enquanto i for menor do que 2, vai do índice 0 ao índice 1. Aqui o Fusca está no índice 0 e carro está no índice 1. Ok? Então a gente coloca aqui ponto e vírgula, agora nosso contador mais. E agora a gente vai somente copiar esse código aqui de cima e colar dentro do nosso laço de repetição. E a gente coloca aqui, em vez de get 0, a gente coloca get o número do nosso contador. Na primeira volta vai pegar os dados do primeiro carro, na segunda volta do segundo carro e assim sucessivamente até acabar o nosso array list. E aí você pode aqui colocar outros JOptionPane, do nome do carro, da placa do carro, se você adicionar esse atributo lá na classe, da marca, do ano e assim sucessivamente. Então, vou executar o meu projeto. Olha lá, mostrou do primeiro carro, dou um OK. O laço de repetição executou novamente e mostrou os dados do segundo carro, nome do meu segundo carro. OK? Para eu poder mostrar o nome e a marca, posso fazer o seguinte: nome e aqui marca. Ele primeiro vai exibir aqui, então vou executar o projeto. Ele mostra o nome do carro, dou um OK. Mostrou para mim a marca do carro, dou um OK novamente, mostrou para mim o nome do carro e depois a marca do segundo carro. E agora você pode formatar essa saída aí como você desejar, colocar tudo em um único JOptionPane ou fazer com system.out.println ou da outra forma que você quiser desejar utilizar, for da sua necessidade. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.